Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu sou Marlon Reis e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação de Kardec. E hoje nós vamos começar a entrar numa questão meio científica, né? Porque Kardec começa a questionar os espíritos sobre a materialidade da existência, né? Ele começa a indagar sobre a matéria em si. Então a questão 7 ela traz a seguinte indagação aos espíritos: poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária de formação das coisas? O que os espíritos responderam a Kardec? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. E Kardec ainda finaliza na resposta da questão 7. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tornar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Antes de começarmos a entrar do lado religioso, filosófico da questão, nós primeiro entraremos no lado científico. Nós temos que definir o que seria essa matéria. A ciência hoje nos traz a definição de matéria como tudo aquilo que ocupa um espaço e que possui uma massa em repouso ou uma massa invariante. É um termo geral de uma substância a qual todos os objetos consistem, né? Ela é formada por átomos e partículas menores que estamos descobrindo hoje, né? Que a ciência hoje está descobrindo com toda a sua evolução, correto? E quais são as propriedades dessa matéria? A matéria ela possui 7 propriedades básicas, que nós falamos que é a inércia, né? Que ela tende a manter-se em repouso quando não há uma força sendo exercida sobre ela, ou ela tende a se manter em movimento. O que isso quer dizer? Se existir uma força sobre essa matéria, existindo uma força sobre essa matéria, ela continua sendo uma matéria, porque ela não caminha só por vontade própria, tem que existir uma força exterior sobre ela. Uma segunda qualificação da matéria é a massa. Ela tem que ter uma propriedade relacionada ao peso, à quantidade que existe nessa matéria, correto? A terceira propriedade seria a extensão. Toda matéria ela tem um tamanho, mesmo tamanhos de montanhas ou até tamanhos microscópicos, correto? A quarta qualificação da matéria seria a impenetrabilidade, né? Uma matéria não ocupa o mesmo espaço que outra matéria no universo. A quinta propriedade da matéria seria a sua divisibilidade. Nós podemos ir dividindo a matéria incessantemente até chegarmos, né, a um limite, que antigamente se dizia que eram os átomos, que hoje a ciência já descobre outros termos, constituições menores ainda que o próprio átomo, correto? Por fim, existe a compressibilidade ou elasticidade. Você pode tanto comprimir essa matéria ao ponto que entre os átomos existe espaço entre eles, então você pode comprimi-los, como você pode estendê-los até sua quebra. O que quer dizer? Aumentar esse espaço entre os átomos, mesmo assim, não desconfigura a matéria. E por fim, ela é uma descontinuidade. O que isso é? Toda matéria ela é descontínua, por mais compacta que pareça, devido à existência de espaços vazios entre elas. Então, são essas as 7 propriedades da matéria. Então, partindo do princípio que a pergunta é se as propriedades íntimas da matéria, elas respondem sobre a formação das coisas, os espíritos dizem que não, porque as propriedades também são uma causa de uma vontade anterior. Se a matéria, hoje, ela pode ser divisível, é porque o ser superior, o ser que a criou, quis assim, correto? Se a matéria, ela tem uma massa, é porque Deus, na criação, fez ela desse jeito, não é verdade? No livro O Espiritismo perante a Ciência, né, do Gabriel Delany, que é um contemporâneo de Kardec, né, ele nasceu em 1857 e veio desencarnar em 1926, no livro O Codificador, ele diz uma frase que é interessantíssima, que ele fala assim: os positivistas têm por objetivo o estudo da natureza pelos sentidos, pela observação e pela análise. Tudo que se afasta dessa ordem de coisas é para eles o desconhecido, o porquê, ao qual renunciam deliberadamente pesquisar. O que o Gabriel Delany quis dizer com isso? A ciência, ela busca uma resposta racional, final, sobre tudo o que acontece.
tudo aquilo que não pode ser respondido de uma forma prática, em uma fórmula matemática ou numa comprovação científica, para eles não tem explicação, então não é objeto de estudo. Por isso que hoje nós entendemos que tanto a ciência quanto a religião, elas se complementam. Porque aonde a ciência falha, que é não descobrir a razão das coisas, a razão de ser das coisas, né? Da onde tudo surgiu, é onde entra a religião. E onde a religião falha, que é onde criar um ilusionismo muito grande sobre as coisas, fantasiar milagres sobre as coisas, aí vem a ciência e nos explica calmamente como as coisas funcionam. Correto? Para falar também sobre essa questão da matéria, cabe a nós citarmos o próprio livro da Gênesis, né? Eu vou citar aqui o item 3 do capítulo 6. Apesar da Gênesis ser de responsabilidade do nosso irmão Fabrício, eu vou aqui ter a audácia de falar um pouquinho sobre ela. A Gênesis diz, né, no item 3 do capítulo 6, o seguinte: podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob o que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis e que a governam. Podemos citar também sobre essa questão da matéria, sobre o nascimento da matéria, né? Onde a matéria não se explica, a matéria não veio da matéria, a matéria não simplesmente duplicou. A matéria ela teve uma razão inicial, a razão primária de todas as coisas. Vamos citar aqui Isaac Newton, um cientista famoso, né? Que lhe diz o seguinte: é inconcebível que a matéria bruta, inanimada, possa operar sobre outra matéria e afetá-la sem contato mútuo. O que Isaac Newton quer dizer? Uma matéria, sendo diferente de outra matéria, pode ser um estado líquido, gasoso, ou qualquer tipo de estados, né, que a gente lembra das nossas aulas de física, do ensino fundamental, ela só vai ter influência sobre outra matéria se elas tiverem um contato, né? Uma pedra, ela não vai influenciar uma poça de água se não tiver um contato dentro dela. Né? Uma pedra e uma poça de água afastadas uma de outra vão ser apenas uma pedra e uma poça de água. Aquela pedra, aquela matéria constituinte da pedra, ela não vai fazer criar outra pedra ou uma poça d'água. Então a matéria em si, ela não nasce de si mesma, ela não se duplica, ela precisa de uma razão existencial para ter uma explicação lógica sobre isso. E podemos citar o seguinte: Isaac Newton, já filosofando, ele fala sobre a existência do universo, que todo o universo, sistema de planetas e cometas, né, somente pode parecer racional a partir do domínio de um ser inteligente e poderoso. Toda a diversidade das coisas que encontramos adaptadas a tempos e lugares diferentes não se poderia originar de nada ou não, a não ser das ideias da vontade de um ser necessariamente existente. Por fim, a frase que mais compactua com essa ideia de que a matéria ela não nasce da própria matéria, né? E as propriedades da matéria, elas não são as razões para a existência da matéria, também são efeitos da existência da matéria, né? E não a sua razão de existir. A gente tem que falar o seguinte: a matéria ela não explica a própria matéria, mas ela pode ajudar a compreender parte do enigma da existência do universo, né? Hoje nós temos a teoria do Big Bang, né? Que é a teoria do universo se expandindo através de uma pequena explosão que ocorreu há bilhões e bilhões de anos atrás. A ciência já chegou ao ponto de teorizar, né, sobre a existência dessa explosão. Mas o que houve antes dessa explosão? Qual foi a razão dessa explosão? Nós sabemos que essa explosão, na teoria do Big Bang, logicamente, ela explica a ampliação do universo, ela explica a criação dos sistemas solares, ela explica a criação de todas as galáxias existentes, as bilhões e bilhões de galáxias existentes, mas a ciência, antes desse ponto inicial, dessa explosão, ela não consegue explicar. Não é verdade? Onde está essa explosão? De onde nasceu essa vontade? Simplesmente quando uma explosão veio do nada? Não, uma vontade inicial da criação, não é verdade? E por fim, como eu sempre gosto de fazer, eu vou deixar uma mensagem do Espírito Miramis, que está lá no Livro dos Espíritos comentado, que está na internet, acessível a todos os nossos amigos que acompanham o nosso canal. E o Miramis dá a seguinte frase: a matéria
por mais evoluída que seja, não demonstra inteligência. Ela é movida pela inteligência suprema. Em se falando da terra, somente no homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente, mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, que é Deus. Então, meus amigos, obrigado por estar nos acompanhando. Sigam o nosso canal, todos os nossos amigos que estão comentando de segunda a sábado sobre o Pentateuco de Kardec e as revistas espíritas. E deixa aqui embaixo nos comentários do nosso grupo de WhatsApp, no nosso canal no YouTube. Deixe comentários, perguntas, dicas que possam ajudar o crescimento do nosso canal. Ok?